Bom, vamos começar agora. Tá tudo certinho? Todos os equipamentos sincronizados? Beleza. Boa noite, gente. Obrigado. Desculpa o atraso aí, mas tinha uma aula aqui, longa aqui. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na IBM faz quase 10 anos. Eu sou ex-aluno da Unicamp também. E eu vim aqui para falar um pouco sobre o que está acontecendo nesse ecossistema da arquitetura Power, né? A IBM está investindo muito nesses últimos 2 anos de uma maneira bastante atrativa e bastante interessante, que tanto é interessante para os clientes da IBM como interessante para quem está pesquisando, para quem está procurando algo de novo, procurando algo desafiador. E eu vou explicar alguns dos elementos aí que estão ajudando com isso, tá? Na verdade, é a motivação central da IBM é chacoalhar um pouco esse mercado de servidores que estava muito monótono, estava uma briga de subir o poder de processamento. A gente vai falar um pouco sobre isso também nos slides mais para frente. Mas o que a IBM está se propondo além de adicionar valor nesse mercado, também chacoalhar um pouco, colocar desafios, apresentar desafios até para os competidores, para que a gente consiga resolver outros tipos de problema, tá? Eu faço parte aqui no Brasil, eu faço parte do Linux Technology Center, que é um lugar bastante interessante que a IBM criou há uns 15 anos atrás. Não no Brasil, a IBM criou no mundo, tá? O Linux Technology Center é um laboratório distribuído, virtual, no mundo inteiro. É uma organização dentro da IBM, fica dentro da organização a gente hoje chama de sistemas, né? A IBM deu uma reformulada na nomenclatura das suas organizações no final do ano, chama Organização de Sistemas, que é onde é feito o hardware da IBM, mais proeminentemente Power e Mainframe, né? Mainframe também é nosso irmão. E a IBM se desfez da organização de x86 no final do ano, começo desse ano, também para realmente focar, e essa história explica um pouco por que ela fez isso, tá? Já explicaram o que é o LTC? Bom, acho que a audiência é rotativa, né? O Linux Technology Center é interessante por quê, né? E o que tem a ver com Power aqui, né? Deixa eu só fazer uma relação rápida para vocês entenderem. O Linux Technology Center foi uma contrapartida que a IBM criou para trabalhar com comunidade open source. Há 15 anos atrás, quando ninguém trabalhava com open source, pelo menos no nível de enterprise, no nível de negócios sérios, tá? Então o que a IBM fez foi, ela enxergou a oportunidade há mais de 15 anos atrás, enxergou a oportunidade, viu que precisava de um investimento. O Linux não era maduro na época para assumir missão crítica, e a IBM começou a interagir com a comunidade, e aí ela entendeu como a comunidade open source funcionava e criou a nossa organização. Desde então, é uma organização que ela vem lidando com o quê? Ela vinha sendo um laboratório de desenvolvimento e um pouco de pesquisa. A IBM tem uma divisão de pesquisa separada. A discussão de pesquisa na IBM é um pouco separada, porque ela tem uma divisão de pesquisa bem conhecida, por sinal, produziu bastante coisa interessante que a gente tem hoje no mundo moderno. Mas é um laboratório de desenvolvimento dentro de organizações de produto, né? A gente trabalha com desenvolvimento, e aí o que a gente vem fazendo nesses últimos 15 anos é melhorar o Linux, e aí começou a expandir, além disso, outros projetos open source que a IBM se envolve, Apache, Eclipse, Tomcat, por exemplo. Tem inúmeros projetos open source que a IBM, Samba, que a IBM se envolveu para enriquecer esse ecossistema open source, tá? Então, o papel dessa minha organização tem sido trabalhar junto com as diferentes organizações de produtos dentro da IBM e melhorar a tecnologia, de tal forma que eles consumam essa tecnologia de uma maneira mais robusta, né? Mais recentemente, com esse investimento forte que a IBM tem feito em arquiteturas abertas, e Open Power está dentro disso, a gente começou também a se envolver diretamente com produtos, que era uma coisa que a gente não vinha fazendo. A gente começou a ter produtos que a gente faz, como por exemplo o firmware
completamente o firmware aberto dessa máquina, da linha de máquinas de Open Power, tá? Foi produzido pela nossa organização. Tá? Pela primeira vez a IBM abriu o código-fonte de um firmware para uma máquina de missão crítica como essa. Tá? Tem uma série a IBM também fez um hypervisor baseado em KVM, também colocou à disposição dos clientes. Então a gente está mudando um pouco a nossa missão, porque agora o posicionamento é que os produtos abertos é que são os produtos que estão se encaixando no mercado um pouco mais, com uma demanda um pouco maior. Tá? Chega de introduções, já vou pular agora para o que a gente quer discutir hoje aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês, por favor, parem. Tá? O que está acontecendo? Né? Eu comecei a falar um pouco do histórico da minha organização e ele se mistura com essas transformações que o mercado está sofrendo. Né? Então, o que está acontecendo? A gente está vendo uma mudança na maneira como as empresas compram tecnologia. Tá? Então, eles estão saindo de um modelo onde eles compravam a caixa preta e indo para um modelo onde eles compram tecnologia e montam a sua solução. Tá? Então, isso é liderado pelos grandes players, né, como Google, Facebook, Amazon, Rackspace, enfim, todo esse pessoal, até a própria empresa da IBM, que a IBM comprou, chama SoftLayer, eles vêm ditando a regra de mercado que está todo mundo agora se aproveitando desse modelo, ou seja, onde você consome a tecnologia ao invés de você consumir o produto pronto. Tá? E isso tem uma série de vantagens econômicas envolvidas e tem também a questão de que você monta o seu data center da maneira como você quer, da maneira como você precisa. Tá? Tem os seus desafios, né? Obviamente não é todo mundo que tem à disposição um staff que nem o Google, por exemplo, não é todo mundo que tem o Facebook ou a Amazon, né? A quantidade de pessoas, engenheiros envolvidos numa operação, não é todo mundo que vai fazer isso. Mas isso tem feito com que gerado um grande volume de peças de tecnologia, de consumo de peças de tecnologias que antes não existia. Antes os maiores consumidores de peças de tecnologia eram os integradores, como por exemplo a IBM. Tá? E aí também tem uma outra força muito grande, que é bastante óbvia, que está influenciando nessa mudança como os clientes compram tecnologia, produtos de tecnologia, que é cloud. Tá? Cloud é completamente disruptivo para quem está no negócio de hardware. Né? Você está numa situação complicada porque você tem agora a competição de servidores baratos, você paga por quanto você usa e acabou. Não tem mais nenhuma discussão. Você usou 1 hora, você paga por 1 hora e acabou. Né? Aí você não tem o custo de absorver o ativo dentro da empresa, uma série de coisas. Então todos esses elementos estão bagunçando bastante o mercado de tecnologia, principalmente para as empresas produtoras de tecnologia. Tá? O que mais que está bagunçando? Workloads novos. A gente tem uma nova geração de cargas à disposição, liderado por Big Data, por exemplo, qualquer processo envolvendo análise de grande quantidade de dados não estruturados, envolvendo técnicas mais sofisticadas de analytics, né, que é o que o mercado chama de hoje, que isso tem exigido bastante da tecnologia. Tá? Então isso tem exigido grandes quantidades de armazenamento, de dispositivos de armazenamento, também exigindo grandes quantidades de processamento e memória. Tá? Então esse é outro fator também que tem influenciado bastante em complicar um pouco esse cenário do mercado. Né? E aí, obviamente, além disso, tem o que eu falei no começo, que é um pouco associado ao histórico da minha organização dentro da IBM, que é essa proliferação de cargas open source. Né? Hoje não tem mais nenhum debate sobre a utilização de cargas open source. Na verdade, costuma ser até a primeira escolha de muitas empresas começando. Ou até de muitas empresas grandes já estabelecidas. Todas estão muito confortáveis em utilizar cargas open source. Tá? Algumas operações mais sofisticadas talvez você precise de alguma coisa mais proprietária, mas em via de regra o mercado está bastante confortável com
com open source. Tá? E aí tem um outro ponto fundamental que eu citei rapidamente no começo da minha introdução, que é esse mercado, essa evolução sem graça da tecnologia. A gente vinha completamente focado em aumentar o poder de processamento, a capacidade de processamento do processador. Tá? Isso não é mais suficiente para resolver os problemas que a gente está se propondo a resolver. Tá? A própria IBM, por exemplo, ela está investindo muito na computação cognitiva. Vocês já devem ter ouvido falar. A IBM teve o supercomputador, digamos assim, em 2011, que jogou o jogo sozinho de perguntas e respostas lá, o Jeopardy nos Estados Unidos, e ganhou o jogo, ganhou de seres humanos, que iniciou uma nova era de computação. A gente está saindo da computação programática para a computação cognitiva. E é bastante natural de se esperar que é uma época de bastante intensidade, né? Então a gente está falando de processamento de fala, nós estamos falando de processamento, você obter informações em grandes massas de dados com nível de confiança preciso, né? Quer dizer, você descobrir aquilo que você está procurando e dar um nível de confiança em cima disso. Então, uma série de inovações que estão exigindo que a gente passe além de simplesmente aumentar o poder de processamento da máquina. Todos esses ingredientes, e aí a gente vê uma coisa um pouco mais matemática aqui, que é o seguinte, né? A lei de Moore é essa linha teórica preta, né? Quer dizer, se a gente fosse... isso aqui é preço performance, né? E aí aqui ao longo do tempo, tá? Então, conforme a lei de Moore, tudo dobra a cada 18 meses, né? Você teria essa essa progressão linear conforme os processadores aumentassem a capacidade e reduzissem o custo. Tá? O que está vendo é que se a gente for depender só da tecnologia de semicondutores, tá? A gente tem essa linha vermelha, ou seja, a gente está saindo pela tangente, a gente está saindo aqui dessa linha de progressão teórica da lei de Moore. A gente não consegue mais acompanhar a progressão da lei de Moore. Tá? E a demanda está aumentando na proporção da lei de Moore. A demanda, as cargas novas que estão sendo colocadas, os problemas novos que estão aparecendo na humanidade estão colocando uma demanda por carga nesse nível. Mas só que a tecnologia de semicondutor está indo naquele ritmo. Tá? A mensagem que esse gráfico aqui está querendo dizer é que a gente não consegue mais atingir a performance e o preço desejado se a gente não trapacear. Trapacear no bom sentido. Tá? Ou seja, se a gente não se utilizar de artifícios de software, outros artifícios de hardware que não seja o processador, ou seja, aceleradores, compor soluções para que a gente consiga entregar esse tipo de preço-performance que a lei de Moore espera que o mercado entregue. Tá? Então, basicamente, é esse o ponto onde a IBM está. O posicionamento da IBM em colocar a tecnologia Power e colocar de uma maneira aberta, o fundamento todo está que a gente precisa que a indústria faça uma modificação nos seus paradigmas de evolução da tecnologia. Tá? E é onde a IBM está atuando. Ela não só está colocando o processador, que é a peça central dessa discussão, mas ela está colocando uma série de inovações em volta disso para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. Tá? Então a IBM fez o quê? A IBM tem essa tecnologia Power, que é de longa data, ela vem desde do começo da década de 90. Os Macs já tiveram processadores Power, não é uma coisa recente. É uma tecnologia que vem evoluindo há anos e que anteriormente se concentrava nesses mercados que a gente chama de high-end, né? Que é um mercado de negócios pesados, missão crítica, alta confiabilidade, alta capacidade de recuperação e grande quantidade de responsabilidade também. Tá? Então, esse tipo de máquina que a IBM faz nesse nível tem garantias além do que você vê numa máquina normal, como por exemplo um desktop e
ou mesmo servidores x86. Tá? Então a IBM vinha trabalhando nesse mercado, a IBM dominou muito tempo esse mercado e ainda domina esse mercado, e o que a IBM fez foi entender todo esse panorama que a gente conversou até agora e se posicionar como que ela poderia extrair tudo que ela gerou, tudo que ela produziu ao longo desses anos, em termos de missão crítica, em termos de alto poder de processamento, como isso poderia se encaixar nesse segmento de tecnologia, onde as empresas podem consumir tanto peças da tecnologia como a caixa toda, né? Aí é a opção de quem está adquirindo isso, e como ela poderia trazer novos parceiros para ajudar a fomentar esse ecossistema. Tá? A IBM não é a única produtora de processadores Power. Tá? A Freescale ela usa a arquitetura Power em larga escala. Então, durante muito tempo, a maior parte dos carros teve processadores de pequeno porte, microprocessadores de pequeno porte baseados em arquitetura Power, e ainda tem. Tá? Tem muita coisa no mundo hoje que roda em processador Power, tirando os servidores da IBM, obviamente. Então, não é alguma coisa que já não era exclusivo da IBM. A IBM, o Power, inclusive, existe uma definição, uma arquitetura, uma documentação que você pode, qualquer um poderia licenciar a tecnologia. O que a IBM está fazendo com o Open Power é ir além e tornar definitivamente aberto. Tá? Então, qualquer um pode se filiar a essa iniciativa de Open Power, seja indivíduo ou seja empresa, e aí a ideia é fomentar a evolução da tecnologia. Então, começa desde do núcleo do processador e vai até a concepção de servidores, a pilha de gerência, sistemas operacionais, sistemas de cloud, enfim, tem todo um ecossistema de discussão em torno disso que a IBM está provocando, não só a IBM, né? Então, basicamente, a história de Open Power, ela começa em torno da tecnologia da arquitetura Power, do núcleo do processador Power que a IBM coloca à disposição para ser licenciado, e sobe até a pilha de software e provocando uma discussão de como resolver os problemas complexos que a gente tem no mundo hoje. Tá? E o que é interessante, né, é que a IBM está realmente, de fato, colocando a tecnologia de maneira aberta. As especificações são abertas, a IBM está colocando o firmware de referência aberto, então se alguém quiser construir uma máquina, né, e já temos parceiros, aí tem outros fabricantes agora construindo máquinas de arquitetura Power, eles podem pegar lá no GitHub o firmware e fazer o trabalho necessário para produzir a sua máquina. Tá? Então, o que você está vendo agora, quando a gente começou essa iniciativa, a gente tinha um parceiro que é fundador dessa iniciativa Open Power, fabricante. Ele tinha um parceiro que já estava com plano de fabricar uma máquina. Teve uma conferência no mês passado na Califórnia, e nós já estamos com 12 fabricantes, grandes fabricantes de hardware no mundo, fabricando arquitetura Power. Então ganhou uma dimensão grande justamente pelo jeito que a IBM não foi só a IBM, eu vou falar um pouco mais sobre isso. O jeito que a IBM se associou com parceiros importantes para colocar a tecnologia à disposição. Tá? Então é isso. Na verdade, a história toda começa no núcleo do processador, mas ela se espalha por toda a dimensão da computação. Tá? Então, a IBM fez um trabalho, e isso não é novo, a IBM faz muito tempo um trabalho com o Linux, para que o Linux rode muito bem em Power. A IBM faz trabalhos com OpenStack, faz trabalho com outros softwares de gerência. A IBM faz trabalho com workloads modernos, como por exemplo Redis, MongoDB, Cassandra, Node.js, V8, enfim. A IBM ajuda todas essas comunidades a ter todos esses sistemas rodando muito bem na máquina Power, né? Então você tem, você não começa do zero, né? Você entra nesse ecossistema, não é uma coisa nova, né? Você começa com coisas já maduras, que vai desde a tecnologia básica do núcleo do processador. Você pode criar produtos só
baseado no núcleo do processador, ou você pode trabalhar no nível de sistema, você pode trabalhar no nível de software, da trilha de software. E tudo já existe à disposição, tá? Do core até o cloud, né? Digamos assim, tá? E tudo aberto, tá? Quer dizer, tudo baseado em open source, tá? Então aqui tem uns exemplos, por exemplo, tem parceiros explorando System on a Chip, SOCs, né? Tem parceiros explorando SOCs com Power, tem parceiros desenhando novas propriedades intelectuais de núcleo de processamento junto com a IBM, tá? Adaptando, tem parcerias, os chineses estão muito interessados, foram os primeiros a ficarem bastante interessados nesse nível de abertura que a IBM deu, né? Quer dizer, pegar a tecnologia bem lá embaixo, poder construir alguma coisa com essa tecnologia, tá? E tem também integração no nível de inovação. A IBM tem uma série de inovações que ela colocou mais recentemente na arquitetura Power, que eu vou falar um pouco sobre algumas delas aqui para frente, que tem parceiros explorando também essas outras inovações, tá? Então esse aqui é só um exemplo. Essa figura já está desatualizada porque quando eu fiz essa... Oi? Falta a Unicamp, não só falta a Unicamp, mas como eu fiz essa apresentação pela primeira vez em dezembro, e já em dezembro a gente já tinha perdido o controle de conseguir colocar num chart só todo mundo que está envolvido com isso, tá? Então a história toda, na verdade, começou com a IBM, com a Tian, que é um fabricante de hardware chinês, estilo Flextronics, estilo Foxconn, né? O Google e a NVIDIA e a Mellanox, tá? Então, gente bastante representativa no mercado de tecnologia. Então, essas empresas se juntaram, fundaram essa fundação Open Power, e aí esse ecossistema começou a crescer, se espalhar por todas essas empresas. E aí o que é interessante é que você tem todas essas camadas, aí, empresas trabalhando em todas as camadas desse ecossistema, produzindo inovação desde do chip, do núcleo, até HPC, clusters, cloud, implementação de cloud, etc. Tá? A IBM ganhou, baseado nessa tecnologia, a IBM ganhou o contrato do próximo supercomputador americano, né? É o Coral, que a ideia é que ele chegue a centenas de petaflops, né? Que é uma barreira. A IBM já tinha quebrado, foi a primeira a ter quebrado a barreira do petaflop e vai ser a primeira, com certeza, a quebrar a barreira de centenas de petaflops, usando essa tecnologia, tá? Esses aqui são só exemplos de workgroups, aqui é só para dar uma ideia da dimensão. Tem gente trabalhando em tudo quanto é tipo de área, empresas colaborando uma com as outras, produzindo inovação, tecnologia, e tudo tem uma governança, né? Quer dizer, a ideia toda é que isso reverta em produtos, isso reverta em tecnologia e reverta para os clientes. Então tem uma governança desses grupos, tem grupos de discussões organizados, você tem grupos de discussão, por exemplo, de system software, software de sistema, né? Tem gente discutindo o que está acontecendo com Linux, no KVM, Hypervisor, tem gente discutindo o que acontece no firmware. Então tudo tem uma organização, uma governança para que aconteça, para que todo mundo tenha a oportunidade de inovar e atender os seus interesses, tá? Esse aqui é o processador Power 8, tá? Para quem não conhece, muito prazer. Ele foi lançado no final do ano passado. Ele tem 12 cores, é um processador bastante interessante, bastante competitivo. Ele tem bastante aceleradores embutidos nele, né? Por exemplo, ele tem aceleradores de criptografia, ele tem memória transacional, que é uma das inovações que a IBM colocou, foi o primeiro chip a colocar a memória transacional no mercado. Tem várias inovações de virtualização para acelerar a troca de contexto em máquinas virtuais. Tem um cache bastante interessante. O processador Power ele é bem notório em se reorganizar
né? Ele tem, ele é o processador que a IBM é a empresa que mais investe em hardware threads, né? Em symmetric multithreads, né? Vocês conhecem Intel isso como hyperthreads, né? Mas a filosofia por detrás disso é o symmetric multithreading, né? A IBM é que investe nisso há muito tempo, foi quem lançou a fagulha da pesquisa em cima de symmetric multithreading, e tanto é que o processador Power, cada core dele tem até 8 threads, tá? Ou seja, ele tem 12 threads e 12 cores e 8 threads por core, tá? E o processador Power, estava falando, o processador Power ele é notório por se reorganizar, então dependendo se você usa ou não usa todas aquelas threads de hardware em cada core, ele te dá mais cache ou menos cache. Então é um processor bastante interessante e não é à toa que tem batido de longe os comparativos com cargas em x86, é natural. A largura de banda também é outra coisa que é bastante interessante e é latente na arquitetura Power, é a largura de banda, tá? Você não encontra isso no mercado. Por exemplo, aqui até 230 gigabits por segundo, tá? De banda mantida, tá? Então, tem bastante inovação nesse processador. Tem várias outras inovações que acabam não aparecendo de confiabilidade, recuperação de falhas. Ele consegue desligar e isolar o problema, de economia de energia, que são coisas extremamente relevantes, que são áreas extremamente relevantes. Ele tem uma função interessante de adivinhar o cache em ambientes virtualizados, por exemplo. Você pode interagir com o processador e ele estabelece uma política de ele adivinhar, ele esquentar o cache antes da máquina virtual entrar em operação, chama Prefetch Engine, né, que é o Prefetch Engine que a gente tem no processador. Bastante coisa interessante que a IBM acaba cutucando o mercado, que a gente não vê os outros fabricantes fazendo isso, né? E isso acaba, obviamente, eles acabam copiando isso, tá? E essa é a ideia mesmo que a IBM coloca, é chacoalhar um pouco esse mercado de tecnologia e colocar novas propostas, novas soluções, tá? Aqui do lado tem bastante gente falando bem. Quando o processador saiu, muita gente, a hora que viu as especificações dos processadores, ficaram bastante impressionados com o que a IBM fez, tá? Essa aqui é outra coisa legal que a IBM fez também, que no começo todo mundo torceu o nariz, né? Hoje está todo mundo correndo atrás, tá? A IBM fez uma maneira de você colocar uma placa PCI dentro do núcleo do processador, tá? Ela chama isso de Coherent Accelerator Processor Interface, tá? Então você pode, por exemplo, pegar uma FPGA, plugar no núcleo do processador e criar sua função de aceleração. Eu vou dar uns exemplos do que dá para você fazer isso, que coisas interessantes dá para você fazer isso, tá? Mas em essência, o que acontece é que você pula toda uma cadeia de ciclos que você tem que gastar para acessar um dispositivo. Então, naturalmente, tem uma figura interessante depois do próximo slide, que você vê o ciclo que você leva para você acessar um dispositivo. Você tem um acelerador hoje tradicional, como por exemplo uma GPU, tá? Então você tem um ciclo de acesso para esse GPU. Você tem que mapear a memória, fazer DMA, esperar completar, voltar e desmapear e depois você pega o dado. Nesse modelo aqui, o que ele garante é uma coerência e é praticamente como se esse espaço de memória, onde você vai jogar o dado para ser consumido pela função acelerada, ele estivesse dentro do seu espaço de processo virtual. O seu processo é como se ele estivesse escrevendo aqui diretamente, e na verdade ele está fazendo isso, tá? Então a IBM criou um protocolo todo de sinalização em cima utilizando o PCI Express, para você plugar uma placa e acessar essa função direto da sua memória virtual, tá? Isso também é bastante disruptivo, tá? Então, por exemplo, esse aqui de cima é um típico fluxo de I/O quando você vai acessar um acelerador, como acessar uma GPU, por exemplo, tá? Você tem que mapear a memória, daí você tem que pinar ela, preparar uma notificação, fazer para DMA, aí você executa a função de aceleração e você desfaz tudo que você fez e aí você tem o resultado, tá? O fluxo operação semelhante, utilizando essa tecnologia de CAP da IBM, você
simplesmente joga no espaço de memória do seu processo, chama a instrução de aceleração e pega o resultado no mesmo lugar. Tá? Você passa um buffer, né? No mesmo lugar que eu falo, no mesmo espaço de processo. Né? Tem cap com 2 P's e cap com 1. Desculpa, eu não entendi. Tem cap lá e tem cap no processador. Não, desculpa, isso deve ser um erro. Eu também tinha, né? Processador. O processador tem 2 P's e fora tem 1. Deve ser o nome da... Deixa eu ver uma coisa aqui. Lá no processador é com 2 P's. Deve ser o nome do protocolo. Tá num nível de detalhe mais profundo aqui, né? Porque você vê que tem uma camada que é... Essa camada aqui, ela é uma camada de IP que você tem que ter no PCI para poder falar com o protocolo CAP. Entendeu? Então aí, o que ele está dizendo ali, na verdade, é que aquilo ali é o receptor do protocolo. É o engine do protocolo. NVIDIA? Não. Ainda não. Ainda não. Esse aqui é um exemplo muito legal, tá? Utilizando o Redis, tá? Que é um in-memory database, um NoSQL, tá? O que a IBM fez foi pegar uma placa dessas PCI adaptadora de flash, storage flash. A IBM tem appliances de flash, só tem HDs flash dentro dessa appliance, tá? E normalmente essa appliance você pluga via Fiber Channel ou você pluga via SCSI ou qualquer outra coisa parecida na sua máquina, no seu servidor, tá? A IBM trabalhou com um fornecedor, uma placa adaptadora dessa, de que ela é a placa de I/O do flash, e ela plugou essa placa nesse barramento CAP, tá? E aí ela trabalhou com a Redis Labs, que é o pessoal do Redis, para fazer uma pequena adaptação no NoSQL para que ele escreva o in-memory database, ele estenda, ele perceba quando ele precisa de mais memória, para que ele, se acabar a memória, para que ele escreva direto nessa appliance de flash. Então, na verdade, por exemplo, tipicamente esses servidores eles têm 1 tera, né? Hoje, tipicamente um servidor desse nível aqui tem 1 tera de memória. Então, você tem uma appliance dessa de 40 tera, é como se você tivesse agora 41 tera de memória, tá? A velocidade não é igual, obviamente, é um pouco mais lenta a velocidade aqui do SSD, tá? Da appliance, mas ela é muito maior do que a velocidade que você teria com o I/O tradicional, tá? Então, eles fizeram uma pequena adaptação, pegaram as APIs, a IBM forneceu as APIs de acesso a esse protocolo, fizeram uma pequena adaptação no Redis e ele conseguiu consolidar um rack inteiro em uma máquina com uma appliance só de storage, tá? Ou seja, um rack inteiro em uma máquina só. Ainda assim, ele deu, além de ele dar o custo óbvio de reduzir a performance, desculpa, de reduzir o custo, tal benefício óbvio de reduzir o custo, ele também performou melhor do que todo esse rack inteiro, tá? Obviamente porque tem menos latência de rede, todas as máquinas aqui estão se comunicando via rede, uma série de coisas. Ele eliminou uma série de problemas, tá? Então esse tipo de impacto dramático é que você começa a ver com esse tipo de tecnologia, tá? Então a ideia é ter uma noção aqui do que isso é capaz, tá? Memória transacional, tá? Também é uma outra coisa que a IBM colocou, primeira vez que colocou suporte à memória transacional dentro do processador, tá? E a ideia toda aqui do memória transacional, para quem não conhece, são locos especulativos em hardware, né? Você toma lá o branch que você quer tomar lá e você assume que você vai conseguir fazer a sua transação e deixa o hardware abortar a transação se tiver conflito, tá? É especulativo, não tem mágica, isso é estatístico, etc. Tal, mas, obviamente, você não precisa se preocupar isso no teu programa. Então, você não precisa programar
Ele tem a facilidade de programação de um lock gigante, né? Que se você botar um lock no seu programa inteiro é muito fácil de programar, não vai ter nenhum problema de concorrência. E ele tem a performance do lock de granularidade mais fina, tá? Então a ideia da memória transacional é combinar esses dois mundos, é facilitar a programação, facilitar a vida do programador e continuar dando a performance necessária, tá? Também é bastante interessante. E aí o que a gente começou a ver, o que a gente viu no ano passado foi uma série de empresas se propondo a usar essa tecnologia, fazer coisas novas, interessante. Em cima é a Tian, que é o nosso parceiro, um dos nossos parceiros, fez uma placa de referência, inclusive nós temos aqui no laboratório da IBM, aqui já temos ela já, tá? É interessante, a gente recebeu elas, tá? Na verdade ela vem numa caixa, numa máquina mesmo, tá? Ela não vem assim só a placa, mas ela vem, é uma placa de referência para você estudar o servidor, né? Você estudar. Já é no padrão ATX, né? Ou seja, quer dizer, um form factor padronizado de mercado para facilitar a adoção, etc e tal. E na parte de baixo aqui foi a placa do Google, isso aqui foi o Google que postou, tá? Não foi a IBM. Então o Google vinha trabalhando com a gente há um bom tempo e eles já vinham utilizando Power internamente e eles desenharam uma placa para as necessidades deles, tá? Para utilizar lá dentro do Google, tá? Então também bastante interessante. E aí tem uma série, a gente já tem vários casos já, né? Como eu te falei, aqui era até o final do ano passado, casos interessantes de empresas colaborando. A gente tem parceria com a NVIDIA. A NVIDIA está colocando GPU para Power, está colocando à disposição GPUs para Power. Já existe hoje a possibilidade de você utilizar GPU nessa arquitetura, tá? A gente trabalha muito com a Mellanox em RDMA, tá? E aí trabalhando com a Xilinx, é um parceiro já de um bom tempo. Os kits de FPGA deles sempre tiveram a opção de vir com Core Power PC, né, como licenciado, tá? Já era um parceiro nosso, justamente porque o foco deles é esse mercado de embarcados, onde o processador Power tem uma tradução interessante, principalmente a indústria automobilística, tem uma tradução interessante de utilização da arquitetura Power, tá? Então tem bastante coisa acontecendo. Isso aqui era até o final do ano passado, como eu falei, na conferência que teve no mês passado na Califórnia, já tem 12 empresas grandes fazendo algum tipo de tecnologia baseado em Power, tá? Ou seja, tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade de pesquisa, muita oportunidade de aprofundamento, inovação dentro desse ecossistema, tá? Então, na verdade, o que eu queria falar era mais ou menos isso, né? Eu acho que, em resumo, é um ecossistema bastante interessante, porque tudo é aberto, é baseado em Linux, em open source, é fácil acesso, você consegue pegar, você consegue usar, são coisas familiares que todo mundo tá acostumado. E, obviamente, tem também o aspecto da IBM estar abrindo a arquitetura, tá? Ou seja, ela está colocando as peças abertas para a utilização dos parceiros, para a utilização dos indivíduos. A Unicamp agora é um parceiro da Fundação Open Power, tem acesso à documentação, uma série de coisas interessantes para fazer pesquisa, tá? Eu acho que é uma direção bastante interessante que a IBM está seguindo, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, tem uma dúvida.